Graça e paz, irmãos. Olá, amigos. Como vocês estão? Vamos continuar o nosso estudo na primeira carta de Pedro. Nos versos 1 e 2 do capítulo 1, nós falamos sobre a suprema excelência do povo de Deus, dispersos, mas unidos no Deus triuno. E a excelência não se encontra no próprio povo em si, mas no fato de Deus ter salvo este povo pela graça. A excelência está na origem, que é Deus, nos seus decretos eternos, está também na natureza deste povo, que se tornou forasteiro pela escolha divina, e também no propósito. Nós fomos salvos para a obediência, mediante a aspersão do sangue de Cristo e também a obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a excelência da obra de salvação. E vamos ver como Pedro enfatiza a glória que acompanha a salvação do início ao fim. E o propósito de Pedro aqui é tanto glorificar a Deus, enfatizar a beleza de Deus, a grandeza de Deus, o seu amor, a sua soberania, a sua justiça, os seus atributos, as suas obras, mas também trazer conforto e consolo ao coração daqueles irmãos e Deus a nós hoje, quando passamos por sofrimentos, enquanto peregrinamos aqui. Pedro vai mostrar que nós somos chamados para uma glória, esta glória nos acompanha e esta glória também nos aguarda. Então, mesmo que venhamos a sofrer aqui, a sofrer por Cristo, nós somos um povo chamado para a glória. E se você ler o capítulo 5, verso 10, sintetiza muito bem isso, a essência da carta, de que Deus nos chamou à sua eterna glória. Nós passaremos aqui por aflições, mas este Deus, Ele mesmo há de concretizar esta salvação, por isso a Ele seja a glória eternamente. Amém. Então vamos ver a excelência da salvação. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Primeiro aqui nós encontramos a origem da nossa salvação. Pedro, à semelhança de Paulo, em Efésios capítulo 1, inicia louvando a Deus. Bendito seja o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele quem nos salvou. Pedro enfatiza muito bem isso na sua carta, de que a salvação vem de Deus, como diz o profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz que éramos inimigos no entendimento, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós todos nos desviamos, estávamos longe de Deus, o pecado nos tornou inimigos de Deus e estávamos totalmente indispostos, incapazes de vir até Deus. Mas Ele, por misericórdia, é o que Pedro diz aí, por misericórdia Ele nos salvou. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E assim Pedro diz que Ele nos regenerou. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela obra do Espírito Ele nos fez nascer de novo. Ele trouxe vida espiritual ao nosso coração, comunicando a nós a vida de Cristo. E nós assim podemos
ter relacionamento com Deus novamente. Nós podemos ter paz com Deus pela obra de Deus, que tem como fundamento a sua misericórdia, a obra regeneradora do Espírito Santo, e visa a glória do nosso Deus. Em seguida, nós encontramos aqui a suprema excelência da salvação em sua essência. Pedro vai nos dizer que Deus nos regenerou para uma viva esperança. A esperança não é uma mera expectativa de que algo bom possa acontecer. A esperança bíblica ela é real, concreta. É pela fé que nós cremos, fé na palavra de Deus, fé no caráter de Deus, fé nos fatos históricos do cristianismo. E também nós, pela fé, como diz Hebreus, nós temos certeza, convicção de fatos que ainda não vemos e de coisas que ainda nós esperamos, nós temos certeza. Pedro vai nos dizer que é uma viva esperança, não é uma esperança morta, não é simplesmente algo para amenizar, não é um escape, uma fuga, não é algo só para a gente se iludir aqui e tentar tocar a vida, mas é uma esperança viva. Deus nos regenerou para uma viva esperança e o alicerce disto está na ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer no final da sua primeira carta aos Coríntios de que se os mortos não ressuscitam, o melhor que a gente pode fazer é comer e beber, se divertir, porque é só isso que nós temos mesmo. Mas ele diz, de fato, os mortos ressuscitam e Cristo é a primícia, ele é a garantia da nossa ressurreição porque ele venceu a morte. Então a nossa viva esperança está num fato histórico da ressurreição daquele que venceu a morte, Jesus Cristo, e nos livra do pavor da morte. Pedro vai dizer então que nós temos uma herança incorruptível, incomparável. Aqui neste mundo as coisas se corrompem, se perdem, estragam, a ferrugem come, o ladrão pode roubar, mas Deus nos salvou para uma herança incorruptível, não há como perdê-la, ela não se estraga, ela não se deteriora, ela não se consome com o tempo, ela não se perde, ela não perde o valor. Não é como o dinheiro, o dólar, a moeda dos países que uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. É uma herança incorruptível e nós aguardamos do céu, com a volta de Cristo, esta bendita herança. E isto é possível porque nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que recebem a Cristo. É o que João vai ensinar no primeiro capítulo de seu evangelho. Então agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. É por este fato que nós somos herdeiros desta herança incorruptível. No presente estado, o nosso corpo vai se deteriorar, nós vamos envelhecer, estamos sujeitos a vírus, estamos sujeitos a bactérias, a doenças, enfermidades e por fim a morte. Nós podemos ter coisas hoje, amanhã não ter mais, nós podemos construir e adquirir e de repente se perder tudo, ou vamos construir e deixar para outros. Não há nenhum problema de nós trabalharmos, termos metas e vivermos aqui uma vida para a glória de Deus, com justiça, utilizando das coisas para servir ao próximo, para amar e também para o nosso próprio sustento. Mas a nossa esperança não está aqui. Aqui nós estamos sujeitos à corrupção. Paulo diz que o nosso corpo aqui, né, este homem, ele é corruptível, mas um dia se revestirá de incorruptibilidade. E é esta herança que nós aguardamos. Logo em seguida, Pedro fala da segurança desta salvação. Por isso que essa salvação é gloriosa, por isso que ela é excelente, por isso que a glória acompanha cada estágio dessa salvação. Tanto no fato de Deus ter nos escolhido para a salvação, da origem estar em Deus e na sua misericórdia, como no fato da sua essência, de ser esta herança incorruptível, gloriosa, reservada para nós nos céus, mas também pela segurança que nós temos de salvação. Pedro vai nos dizer que é Deus quem nos guarda pelo seu poder. Estes a quem ele usou de misericórdia, salvou, regenerou, tornou filho e herdeiro. Deus guardará, Deus preservará os seus até o fim. De modo que nenhum perigo, nem Satanás, nem os ímpios, nem o mundo, nem a carne, nem o diabo, nem nós mesmos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Deus nos guarda, é o que Pedro aí está nos ensinando.
Pedro diz no verso 5 que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós recebemos e usufruímos deste poder de Deus, deste Deus todo-poderoso, onipotente, mediante a fé. A fé é um instrumento que Deus nos dá para nos apropriarmos destas bênçãos. Nós não somos salvos pela nossa fé, pela nossa quantidade de fé. Nós somos salvos por meio da fé. A fé é um instrumento que Deus nos dá, porque Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, que a fé é um dom de Deus, mas não é a fé em si quem salva, mas é o Deus da fé, é o Cristo da fé em quem a nossa fé repousa. E aqui Pedro está dizendo que a nossa fé repousa no poder de Deus. E esta salvação há de se revelar no último dia. Como alguns teólogos dizem, nós fomos salvos, isso nos planos eternos de Deus, na cruz de Cristo. Nós estamos sendo salvos quando o Espírito Santo aplica a obra de salvação, né, e dia a dia comunica a bênção, as bênçãos e a graça de Cristo a nós, mas também nós seremos salvos quando a obra de salvação se completar. Né, quando Cristo vem nos buscar, né, nós estamos lá com Deus, livre do pecado, mas ainda aguardando a ressurreição do corpo, porque aí, com a vinda de Cristo, a obra de salvação estará completa. Ela há de se revelar no último tempo. Que bênção! Que suprema excelência desta segurança que nós temos. Que glória que Pedro quer comunicar a nós. Logo em seguida, Pedro vai falar um quarto aspecto dessa salvação gloriosa. É da alegria que ela traz, a suprema alegria da salvação, que coexiste com as tristezas e os desafios desta vida, desta nossa peregrinação. Pedro vai dizer que nisto nós exultamos, nisto o quê? No fato de Deus ter nos salvado, no fato desta herança que nós temos, no fato de sermos guardados no poder de Deus. Estas verdades gloriosas permitem que nós nos gloriemos e exultemos enquanto peregrinamos aqui. Não é que nós vamos fingir que as coisas não estão acontecendo, não é que nós vamos ser fatalistas ou masoquistas que gostam de sofrer pelo sofrimento em si. Nós vamos chorar, mal é mal, sofrimento é sofrimento, e as coisas devem ser encaradas assim, como José disse aos seus irmãos: vós intentastes mal contra mim. José chamou o mal de mal, o mal não deixou de ser mal, aquilo que os seus irmãos fizeram a ele. Mas ele diz, no entanto, Deus transformou em bem. Então nós podemos chorar, porque a Bíblia diz, chorai com os que choram, mas ainda assim há uma alegria exultante no coração do crente. Há aquela satisfação, porque a nossa alegria é o Senhor, como Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Tiago vai dizer algo parecido na sua epístola, no primeiro capítulo, que nós devemos ter por motivo de alegria o passar por várias provações, não pelas provações em si, mas porque Deus age através das provações. É o propósito das provações, é nos tornar íntegros. Por isso que Paulo também vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não abatidos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É isso que Pedro aqui está também nos ensinando, que nisto, na salvação, nós nos exultamos. E no verso 8 ele vai dizer que agora mesmo estando ausentes do Senhor, né, não vendo fisicamente, embora tendo o seu Espírito, nós exultamos com uma alegria indizível e cheia de glória. É esta alegria gloriosa que está no coração dos crentes e que deve estar no meu e no seu coração, meu irmão. Mesmo em meio às mais adversas situações, ao sofrimento, a pandemias, a catástrofes, a falta, a problemas, a conflitos, o coração do crente deve estar permeado de uma indizível alegria, cheia de glória, porque nós temos o Senhor, nós fomos chamados para essa gloriosa esperança. Isso não é escapismo, isso é um choque de realidade. É para nós olharmos para a palavra de Deus e crermos na verdade da palavra de Deus, e não em ilusões, em mentiras, e para nós não colocarmos o nosso coração, a nossa esperança nas coisas deste mundo que são passageiras, nos decepcionam, são falhas e são corruptíveis, mas a nossa esperança deve estar
em Deus e nesta salvação. E isto permite a nós ter um coração cheio de gozo, de alegria e de esperança, mesmo em meio às situações que nós vivemos. E se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver que os cristãos que mais fizeram por este mundo, tanto em termos sociais, como no avanço do reino de Cristo, no cuidado de pessoas, no impacto e na influência no meio onde eles estavam, foram pessoas que tinham o coração no céu, que tinham os olhos no alto, que aguardavam a volta de Cristo. Isso permitiu com que eles tivessem um amor totalmente altruísta, desapegado de si mesmo, um amor sacrificial, um amor bíblico. Então nós precisamos viver à luz desta glória que nos está. Em quinto lugar, Pedro vai nos falar do supremo valor da salvação. Por isso que ela é cheia de glória do início ao fim. E Pedro vai nos dizer que as tribulações são usadas por Deus para evidenciar o valor da nossa salvação. Ele vai dizer que as provações são variadas e ele diz, se necessário, passares por várias provações. Então, se Deus permite provações na nossa vida, não é por acaso, não é um acidente, não é porque Deus perdeu as rédeas, não é porque Deus errou a mão, porque Deus cochilou, porque Deus estava impotente, porque Ele não pôde fazer alguma coisa. Mas se Deus permite provações na vida dos seus filhos, isto é porque Ele julga necessário. E isto é algo muito individual na vida de cada um dos seus filhos. E Ele diz que isto prova o valor da nossa fé. A ideia aqui é de como o ourives depurando o fogo, tirando todas as impurezas para que fique somente o ouro, somente aquilo que é precioso. E aqui o autor está dizendo isto, que através das provações, Deus vai retirando da nossa vida, do nosso coração, tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é pecaminoso, vai tirando a nossa cegueira, vai tirando a nossa incredulidade, vai nos moldando à imagem de Cristo e vai ficando cada dia mais evidente como a nossa salvação é gloriosa, como esta fé salvadora que nos foi dada é gloriosa. E ele vai dizer em seguida algo extremamente importante, que Deus faz isto para que no final redunde em glória, honra e louvor a Jesus Cristo. Sabe qual é o valor exato da tua salvação? O valor exato desta fé salvadora é o valor de Cristo Jesus. É o tanto que Ele vale. E com certeza, se tivéssemos infinitos universos, nenhum deles valeria o tanto que Cristo vale. Ele tem um valor incomparável, é o que Pedro vai nos dizer. E um dia nós estaremos com Cristo Jesus. E embora não vendo agora, é o que Pedro diz, um dia nós o veremos. E por isso nós já exultamos com esta alegria que nós já falamos, uma alegria indizível e cheia de glória, porque o valor da nossa salvação, o valor da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo. Já falei em outro vídeo que o céu só é céu porque Cristo vai estar lá. O céu poderia ser um lugar lindo, maravilhoso, como a Bíblia diz que é, incomparável, um lugar que a gente não pode nem imaginar, embora a Bíblia nos dê algumas pistas, mas com certeza este universo glorioso, restaurado por Cristo, todo livre de pecado, de contaminação, o céu se unindo à terra, com certeza nós sem pecado, glorificados com o corpo à semelhança de Cristo, será algo extraordinário. Mas não seria céu se Cristo não estivesse lá. O valor do céu é porque Cristo vai estar lá. Por isso que Paulo diz, por um lado estou constrangido, porque eu quero continuar aqui trabalhando e frutificando. Paulo pensava no bem da igreja, dos irmãos, mas ele por outro lado diz, partir e estar com Cristo. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então nós percebemos que o valor da salvação está em Cristo Jesus. E em sexto lugar, no verso 9, nós encontramos um dos propósitos gloriosos da salvação. Pedro vai dizer que o fim da nossa fé, ou seja, o objetivo, o propósito, o alvo da fé que Deus nos deu, esta fé que repousa em Cristo e é guardada pelo poder de Deus, é a salvação da nossa alma. Meus irmãos, aqui nós precisamos ter muito cuidado
porque nós precisamos afirmar, por um lado, que Deus se importa conosco, Deus se importa com a nossa caminhada aqui. Jesus deixa isso muito claro no Sermão do Monte, Mateus 6, de que nós não precisamos ficar desesperados como aqueles que não têm Deus e que fazem do dinheiro um outro senhor, mas nós podemos confiar em Deus porque Ele cuidará de nós, né? Jesus pede para nós olharmos os lírios do campo, as aves do céu, e Ele diz, por acaso vocês não valem muito mais? Então Deus há de suprir as nossas necessidades quanto ao que comer e vestir. E Paulo diz que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que estamos isentos de passarmos falta, de passarmos dificuldades. Muitas dessas coisas vêm também da nossa má administração. Mas Deus se importa conosco, Deus pode nos curar, pode, e Ele cura, e faz isso através de médicos, através de remédios e também através de milagres, de coisas sobrenaturais que nós não entendemos. Ele usa a oração para isto. Mas o fato, meus irmãos, é que um dia todos nós vamos morrer, todos nós vamos partir e estar com Cristo, se assim somos dele. Então nós não vamos ficar aqui para sempre. Por mais que a gente tente esticar a nossa vida aqui, e por um lado é claro que a gente deve amar a vida porque é um dom de Deus, ninguém aqui tem que ser um suicida, mas o fato é que um dia nós vamos partir, por mais que a gente tente se agarrar aqui, mas Pedro vai nos dizer que o fim da nossa fé é a salvação. E por que eu estou dizendo isto? Porque muitos pregadores aí da televisão têm dito ou têm reduzido o evangelho a bênçãos materiais e terrenas, de que a fé é para você obter bênçãos, é para você prosperar, é para você ficar rico, é para você nunca ficar doente, é para os seus negócios irem bem. Eu sei que Deus pode nos abençoar em tudo isto, mas o fim principal da salvação, ou melhor, o fim principal da nossa fé, é a salvação da nossa alma, é nós estarmos eternamente com Deus. Então este é um dos propósitos, supremos, gloriosos da salvação. Por fim, nos versos 10 a 12, Pedro vai nos trazer um estímulo maravilhoso a perseverarmos neste caminho. E são estímulos como este que Deus usa para preservar os seus filhos. E Pedro aqui está falando do anúncio do Evangelho e de como este Evangelho é uma boa notícia antiga que os profetas já traziam. É um plano maravilhoso de Deus que percorre a história e Deus dirigindo perfeitamente as nações, a história, os homens para concluir este plano maravilhoso de salvação. Nós bem sabemos a história dos profetas, basta lermos a Bíblia e vamos ver que eram homens chamados por Deus, com autoridade divina, homens falhos como nós, mas usados por Deus, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e foram chamados em momentos extremamente difíceis do povo de Deus, quando o povo se apartava da aliança, e muitos desses profetas não eram ouvidos, eram ridicularizados, perseguidos, torturados e até mortos de maneira brutal e pelo próprio povo de Deus. Muitos não ouviam a mensagem do profeta, mas neste momento em que o profeta pregava a palavra de Deus, que já havia sido revelada, chamava o povo de volta à aliança, eles também anunciavam coisas acerca de Cristo e da sua obra. E além do que Pedro diz que Cristo já estava no Antigo Testamento, ele chama aqui o Espírito de Cristo, e logo após uma outra referência ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, e Cristo já estava no Antigo Testamento, levantando homens e inspirando homens a escrever acerca dele mesmo e da sua obra de salvação, inclusive escrevendo acerca dos sofrimentos que Cristo padeceria, que ele teria que enfrentar, mas das glórias que viriam em seguir. Então nós vemos que a história da igreja se identifica muito, por isso que nós participamos do sofrimento de Cristo. Não é que a gente completa a obra de Cristo, mas é que nós sofreremos como ele sofreu. Se estamos unidos a ele, nós também seremos hostilizados pelo mundo. Nós passaremos aqui por aflições, assim como o mundo odiou, também odiarão seus discípulos. Mas também as glórias que acompanham Cristo
na sua ressurreição, ascensão aos céus, entronização e segunda vinda, estas glórias acompanham também a igreja. Então os profetas dão testemunho, um estímulo a nós crentes hoje, ainda mais que eles sofreram, porque foram chamados por Deus para testemunhar, e eles testemunharam desta obra de Cristo. E, meus irmãos, hoje nós temos a Bíblia completa, nós temos uma revelação completa na Bíblia e não precisamos de nada mais além da Bíblia. O que nós temos que fazer é estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, conhecer a Bíblia, aplicar a Bíblia no coração, porque é ali que Cristo se revela, é ali que nós conhecemos o verdadeiro Deus, é através da Bíblia que nós nos relacionamos com este Deus e conhecemos o valor desta salvação. E Pedro aqui está nos ensinando algo maravilhoso, que nós hoje temos isto completo nas nossas mãos. Esta gloriosa salvação que está totalmente alicerçada sobre a pessoa e obra de Cristo. Os profetas falaram sobre ela, deram a sua vida para anunciar essa mensagem acerca deste Cristo que viria sofrer por nós, mas também seria seguido de glórias eternas e incomparáveis. Então nós temos este testemunho maravilhoso, este estímulo maravilhoso à nossa peregrinação. Então que nestes dias, em todo o tempo, eu e você possamos olhar para a palavra de Deus, olhar para o céu e contemplar a excelente obra de salvação, a excelência da sua origem, que é o próprio Deus, a excelência de sua essência, que é termos sido regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. E também a gloriosa segurança que nós temos dessa salvação, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Que possamos também viver à luz desta alegria indizível, porque nós fomos salvos de maneira tão maravilhosa e graciosa, e porque a nossa alegria é Cristo, a quem nós aguardamos com tanta alegria e expectativa, e assim deve ser. Eu e você também nos atentemos para o valor da nossa salvação. Nada se compara à nossa salvação. E entendamos que Deus muitas vezes permite tribulações na nossa vida para provar o valor da nossa fé. Elas são didáticas e ela tem um tempo na nossa vida e elas estão totalmente debaixo do controle de Deus. E que eu e você entendamos que o valor da nossa salvação é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos também que Deus há de suprir as nossas necessidades, Ele cuidará de nós até o fim, mas que o valor principal da nossa salvação, ou o propósito glorioso da nossa salvação, da nossa fé, é a salvação da nossa alma. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre, um novo corpo ressurreto, e viveremos com o Senhor. E saibamos também deste estímulo glorioso, que eu e você nos sintamos estimulados por esta boa notícia que Cristo deu aos profetas acerca dele mesmo, dos seus sofrimentos, mas também da sua glória. E assim também nós participamos dos sofrimentos de Cristo, mas também participaremos da sua glória. Que bênção que nós temos o Evangelho, a palavra de Deus completa, que foi revelada a nós, este manual de vida, para nós caminharmos à luz da verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde vocês estiverem, e que esta palavra de esperança, que o valor incomparável, que a glória de salvação, a gloriosa salvação, encha o coração de vocês de alegria, de confiança, e que vivamos à luz desta gloriosa salvação. Uma das aplicações disso, para não pensarmos que isso só vai nos deixar alienados e pensando só no céu, Pedro vai dizer logo no capítulo 1, verso 13, por isso, à luz dessa gloriosa salvação, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pedro vai tratar da prática disso, como nós vamos viver à luz disso como crentes,
como cidadãos, cuidando da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos relacionamentos, na família, no trabalho, no nosso mandato social, cultural. Então nós vamos falar sobre isso. Que Deus abençoe e vocês continuem guardados no poder de Deus.